Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Gabriela Giulio, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e atualmente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. E passo aqui a palavra diretamente para minha colega, para que ela possa dar as boas-vindas também. Juntos estamos nesse seminário onde a gente vai tentar clarificar um pouco mais o nosso programa de pós-graduação, Saúde Global e Sustentabilidade, cujas inscrições estão abertas até o dia 20 de maio para o processo seletivo em curso. Deise. Boa tarde a todas e todas também, uma alegria enorme estar aqui junto com a professora Gabriela, falando desse nosso processo seletivo que está aberto nesse momento, nos colocando à disposição para que a gente consiga contribuir para explicar o que que é o programa, o que que é uma pesquisa nessa área e também contribuir na medida do possível com a elaboração de bons projetos, que é o que a gente almeja com esse processo seletivo. Perfeito, Deise. A gente vai aqui num dueto até que as dúvidas e colocações dos que estão assistindo a gente pelo canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública cheguem. Então, a gente já pede para aqueles que estão acompanhando a transmissão desse webinário que coloquem as suas questões, as suas possíveis dúvidas, e a gente, nesses próximos minutos, em uma hora, que a gente vai tentar ao máximo poder responder. Acho que a gente pode começar apresentando e falando um pouquinho desse nosso programa de pós-graduação, que foi criado em 2013, né? Então, ele acabou de completar 10 anos, com uma inspiração, na verdade, para lidar com os problemas que se colocam nesse mundo globalizado em que vivemos, e, sobretudo, para pensar nessas interfaces entre o campo da saúde global e toda a discussão que se faz hoje sobre sustentabilidade. Esse é um programa que se vincula à grande área de saúde coletiva por parte da CAPES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior. É um programa nota 4 dentro da CAPES, e desde a sua criação ele foi exclusivamente idealizado como um programa de doutorado acadêmico. Então é importante primeiro a gente clarificar que ele não tem um mestrado, não tem a modalidade de mestrado, ele é um programa exclusivamente de doutorado acadêmico. Obviamente que a gente também pode aceitar candidaturas para doutorado direto, a partir das diretrizes e especificações que constam no nosso regulamento do programa, mas a ideia é que a gente possa receber possíveis candidatos interessados que vêm das mais diferentes formações originais. Então, a gente tem, por exemplo, egressos e discentes das 3 grandes áreas, né, das áreas das ciências biológicas e naturais, das áreas das ciências sociais e humanas, mas também temos candidatos que originalmente vêm da área de ciências exatas, mas com a perspectiva de desenvolver projetos de pesquisa que busquem fazer um alinhamento com a discussão sobre saúde global e essa perspectiva de pensar o que é sustentabilidade no século XXI. O programa está construído a partir de 2 grandes áreas de pesquisa, isso é bem importante a gente colocar, né? Uma primeira área com foco em políticas, sistemas e instituições internacionais de saúde global e ambiente sustentável. Essa é uma área cujos estudos, as pesquisas desenvolvidos buscam, sobretudo, analisar a dinâmica dos processos de globalização em relação às políticas, sistemas, instituições relacionadas à saúde, ao ambiente sustentável. A ênfase dos estudos se dão sobretudo no papel do Estado, nos sistemas internacionais de proteção social, na atuação dos movimentos sociais internacionais, né, nas transformações dos perfis demográficos. Então, a gente tem pesquisas desenvolvidas aqui que enfocam o arcabouço normativo internacional, acordos internacionais, inovações tecnológicas, as implicações dessas inovações, tanto no nível local como global, e uma segunda linha mais focada em sustentabilidade e modos de vida. Essa é uma linha de pesquisa cujos estudos buscam analisar as questões dos processos sociais nas interfaces e articulações entre ambientes, territórios construídos, sociedade e saúde. Entre as temáticas que são puxadas, desenvolvidas pelas pesquisas, estão desde questões relacionadas a deslocamentos humanos, políticas globais e locais e suas relações com riscos sociais e tecnológicos,
produção científica, comunicação, construções de subjetividade, e enfocam também estudos sobre desastres, impactos ao meio ambiente e à saúde, experiências urbanas, reconstruções adaptativas. Então, essas são as duas linhas de pesquisas que estruturam o nosso programa. Então, é importante, acho que, primeiramente, a gente ter uma clareza dessa, né, do que busca cada uma dessas linhas, e dos orientadores também que integram essas linhas. É importante a gente sinalizar que, atualmente, o programa conta com 16 orientadores permanentes, alguns co-orientadores que co-orientam as pesquisas em curso e alguns orientadores pontuais que vêm para os programas a partir das especificidades dos objetos de pesquisa colocados pelos nossos estudantes em curso. Daisy, se você quiser falar um pouquinho sobre o processo seletivo em curso, né, e a novidade que a gente tem desde o ano passado de incluir um edital específico para ações afirmativas. Maravilha, Gabriela. Eu acho que é essa preocupação que orienta a pós-graduação brasileira de minimizar desigualdades estruturais, ela se refletiu no nosso programa desde o início, a preocupação de difundir o edital do nosso processo seletivo em comunidades, movimentos que se preocupam com a inclusão das comunidades, das pessoas que historicamente são alvo desse tipo de discriminação, mas acho que chegou ao seu apogeu. Nós fomos, durante muito tempo, um dos programas com o maior número de PPIs na Universidade de São Paulo, mas eu acho que ele chega mesmo ao seu apogeu com a existência de um edital independente, né? Seguindo a tendência da nossa faculdade, o nosso programa de saúde pública já havia adotado essa modalidade. Acho que é uma forte recomendação também da nossa área, da CAPES, que é o órgão, a coordenação do Ministério da Educação encarregado da avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros. Então, desde o ano passado, nós já temos um edital específico de ações afirmativas que simplifica de formas variadas, simplifica o procedimento para que a gente consiga dar a nossa contribuição, ainda que modesta, na equiparação das condições de acesso à pós-graduação. Os nossos editais, tanto o edital normal como o edital excepcional para as ações afirmativas, excepcional no sentido de ser diferenciado, né? Ele vai ser anual, já foi editado no ano passado e continua nesse ano também. Todos eles estão disponíveis no site da Faculdade de Saúde Pública, na aba de pós-graduação e especificamente na aba do nosso programa de saúde global e sustentabilidade. E os editais estão disponíveis em português, espanhol e inglês. Também na tentativa de facilitar a busca de estudantes que vêm de outros países, né? Eu não sei se era isso por agora, Gabriela, e aí podemos seguir daqui a pouco. Perfeito, Deise. Acho que essa era a ideia mesmo da gente falar dos editais em curso, né? Como você bem colocou, atendendo um chamamento e a necessidade da gente entrar nessa discussão sobre ações afirmativas e como a gente poderia ter uma aderência do nosso programa com essa perspectiva de atuação também. Acho que eu vou falar um pouquinho enquanto as perguntas ainda não chegaram para a gente, então eu reforço que as perguntas, as potenciais dúvidas devem ser colocadas no chat do canal do YouTube e elas vão ser repassadas para a gente pelo técnico que nos ajuda, então eu já agradeço novamente a toda a assistência do Adolfo e da equipe da Tecnologia de Informação e Comunicação da Faculdade de Saúde Pública. Fazendo um sobrevoo sobre o programa, né, nesses 10 anos que a gente comemorou agora em 2023, né, como a gente mencionou, esse programa foi criado lá em 2013, a gente teve contabilizados até o momento 46 teses defendidas, né, em temáticas que a gente considera de fronteiras, né, temáticas que são bastante complexas, originais e que por isso mesmo, né, demandam uma diversidade de aportes teóricos, analíticos, metodológicos. Entre os principais temas estudados, né, eu e Deise pudemos fazer um levantamento sobre quais foram esses temas, né, mais estudados, né, por essas 46 teses defendidas nesses 10 anos, e
os principais estão conectados às emergências em saúde, particularmente a pandemia de Covid-19, ela vem sendo bastante, continua sendo um objeto de estudo bastante importante dentro do nosso programa de saúde global e sustentabilidade, num olhar a partir das diferentes dimensões, diferentes perspectivas, né, tanto em termos de respostas institucionais, governamentais, mas também reverberações e reflexos disso na qualidade de vida das pessoas, na revisão do próprio acordo internacional com foco em pandemias. A gente também tem várias teses que olham as crises sociológicas em curso, em particular, né, a emergência climática, a crise de perda de biodiversidade, a própria crise da poluição, que é outra crise socioecológica bastante importante desse momento que a gente vive. A gente tem também teses que vão enfocar especificamente a atuação de organizações internacionais e os impactos da atuação dessas organizações nos diferentes níveis. Os sistemas agroalimentares e seus desfechos na saúde, no ambiente, constituem um outro tema bastante relevante dentro do nosso programa de pós-graduação. E os próprios desafios implicados nos processos de transição para a sustentabilidade. Então, fazendo um panorama muito rápido e sintético das teses que foram defendidas ao longo desses primeiros 10 anos, a gente reconhece essa diversidade temática e, ao mesmo tempo, reconhece pelas próprias complexidades envolvidas nessas temáticas, né, a necessidade da gente abarcar diversos conteúdos, diversas perspectivas, diversas escolas teórico-analíticas, mas acho que um ponto central em que a gente reforça muito dentro do nosso programa é essa interface entre saúde global e sustentabilidade e uma contribuição muito forte que a gente vem buscando dar de contribuir para os estudos críticos da saúde global na medida em que a gente considera também as especificidades do contexto brasileiro, do contexto sul-global para essa literatura, para essa discussão que a gente vem fazendo, né? Então, quando a gente diz estudos críticos, a gente está endossando bastante um tipo de análise, né, ou algumas perspectivas de análise que vão reconhecer as próprias dimensões políticas que estão na base desses problemas que a gente vem estudando no campo da saúde global. Então, a gente vem questionando bastante tanto o modelo predatório de desenvolvimento que vem sendo adotado, a produção de relações de dominação e de desigualdade, as diferentes formas de compreender e se relacionar com a natureza, as reverberações desse processo no cotidiano, na qualidade de vida das pessoas, né? A perspectiva de estudar o cotidiano é uma perspectiva bastante importante dentro dos estudos críticos da saúde global. A gente vem também buscando aperfeiçoar metodologias de pesquisa, acho que esse é um ponto forte que talvez Deise possa falar um pouquinho mais, né, das contribuições que emergem dentro dos nossos estudos para também contribuir para novas possibilidades metodológicas de fazer estudos potentes dentro do campo da saúde global. Passo para você, Deise, nesse nosso dueto aqui. Maravilha, Gabriela. Eu acho que os interessados em fazer o nosso programa já tiveram, nessa fala da professora Gabriela, um leque de temas e uma percepção de que tipo de enfoque a gente espera desenvolver no nosso programa, né? Na verdade, qual a diferença entre o nosso programa e um programa tradicional de saúde pública ou desculpa, um programa tradicional na área ambiental? A diferença justamente é o nosso recorte nessa interface entre saúde global e sustentabilidade, que, por um lado, pode ser muito amplo. Eu já aproveito para responder a pergunta que surgiu aqui no chat sobre se é possível ter projetos de pesquisa relacionados na área do direito, pensando em instrumentos jurídicos e instituições jurídicas para a efetivação do desenvolvimento sustentável. Ah, eu sou formada em Direito, tenho graduação, mestrado e doutorado em Direito. É óbvio que a minha resposta é afirmativa, senão eu não estaria há tantos anos trabalhando com saúde global e particularmente envolvido nesse programa que a gente acha tão importante como uma forma de trazer uma contribuição inovadora dentro da nossa área de saúde coletiva no Brasil, né? Esse olhar para as questões internacionais, esse olhar para a interdisciplinariedade, a importância das ciências sociais, sociais humanas, sociais aplicadas,
claro que o direito pode ser uma das disciplinas de base. A questão por que alguma pessoa ou uma pesquisa que tem como origem disciplinar o direito poderia ser considerada de saúde global e de sustentabilidade? Porque adota um enfoque que dialoga com essa literatura, primeira possibilidade. Então, você vai fazer o seu trabalho sobre direito, ou sobre jornalismo, ou sobre administração, ou sociologia, ou ciência política, nem diria sobre, a partir de, né, a partir de relações internacionais, você vai partir desse seu campo disciplinar, mas vai conversar com o que está sendo produzido, e a gente pode dizer para vocês, né, Gabriela, que é muito o que está sendo produzido, tanto na literatura internacional como na literatura nacional, talvez na literatura nacional mais sustentabilidade do que saúde global ainda, mas também já temos muitos trabalhos relacionados à saúde global. É um contexto muito diferente do que era 10 anos atrás, né, quando o nosso programa começou, e nesse sentido eu sugeriria já, é uma questão muito importante dentro do nosso edital e do nosso processo seletivo, é que os candidatos tenham conhecimento do livro dos 10 anos do PPG, né? É a partir daí que vai ser estruturada a prova. A partir do livro, quem quer entrar no nosso programa tem que ler esse livro, eu não vou dizer saber decor, mas saber bem esse livro, estudar esse livro para ter uma ideia, tanto naqueles artigos introdutórios sobre o que é saúde global para nós, como também para ver que tipo de pesquisa está sendo feita no nosso programa. Claro que o livro foca na Covid, porque foi o fenômeno que a gente viveu, como a Gabriela disse, mas, obviamente, vai além da Covid, só que ali estão os olhares, os conceitos e diversas metodologias, sem prejuízo de outras que não estão ali no livro, mas que são metodologias utilizadas no campo da saúde global. Então, diálogo com a literatura de saúde global e sustentabilidade, e no nosso caso, no caso do nosso programa, especificamente literatura crítica. Buscar metodologias que possam ter uma inserção nesse campo. E aí são muitas, né? Basta a gente olhar o exemplo de autores que são referências para nós. A nossa área, para dar um exemplo, tem nos estudos críticos, principalmente no início do campo, uma grande ênfase em etnografia como uma contribuição importante. Nós temos trabalhos também de grande importância na área de epidemiologia, situados dentro do contexto da saúde global e da sustentabilidade. Nós temos muitos trabalhos com metodologia qualitativa, com excelentes entrevistas, com amostragens muito bem selecionadas, com entrevistas que são situadas a partir de métodos bastante reconhecidos no campo das ciências sociais, como o process tracing, como diversos outras metodologias. Não existe uma melhor do que a outra em tese, mas a gente vai olhar o que é melhor para realizar aqueles objetivos que são previstos na pesquisa. Vale muito a pena ler os trabalhos internacionais e nacionais de saúde global para ver como essas metodologias são mobilizadas, como elas são testadas. Isso também é um passaporte para dialogar com a literatura que existe no país e fora dele. Eu estou falando tanto de literatura de fora do país, não numa perspectiva de fazer o que os colegas estrangeiros esperam, mas numa perspectiva, inclusive, de questioná-los, né? Em algumas questões nós vamos corroborar, vamos dar a nossa percepção a respeito dessas questões, outras a gente vai contestar, né? Como nós já temos algumas vertentes da literatura de saúde global e sustentabilidade bastante críticas com os paradigmas do norte global, com aquilo que os países desenvolvidos preconizam como saúde global. No nosso programa mesmo, a gente tem uma visão de saúde global que é diferente dessas que a gente vê nas obras de referência, ou em todo caso, na maior parte delas, da literatura do norte, né? Então, agora, a questão é que se a gente entra num campo de conhecimento, seja para complementar, concordar ou para questionar, a gente precisa dialogar com a literatura desse campo, né? A Gabriela pode falar muito melhor do que eu da literatura de sustentabilidade, e a gente vê ainda poucos trabalhos nessa interface, que é isso que a gente gostaria mesmo de fomentar no nosso programa, né? Que a gente tivesse pesquisas
que aceitam esse desafio. Gabriela e eu temos alguns artigos já, algumas tentativas, Gabriela com o João Nunes e diversos outros de produção dela e de outros colegas do programa, mas a gente encorajaria particularmente a busca da interface entre esses dois campos. Pode ser feito a partir da perspectiva do direito? Claro que pode. Mas um trabalho jurídico tradicional ele vai ficar melhor num programa de pós-graduação em direito, né? Se um trabalho que tem toda uma visão jurídica e só tem como objeto uma questão de saúde ou de meio ambiente, ele vai ficar melhor assistido, melhor desenvolvido, melhor orientado lá naquele programa daquela disciplina de base, porque a questão da saúde do ambiente será o objeto. No nosso caso, é o olhar, né? É esse olhar que vai mobilizar diversas disciplinas. Não sei se respondi a pergunta, mas já aproveitei aí para jogar mais algumas camadas aí nessa tentativa de explicar o que a gente espera desse processo seletivo. Perfeito, Deise. Acho que se eu pudesse acrescentar uma palavra para a gente poder pensar em todo esse panorama que a Deise traçou, do desafio que existe, né, entre a gente procurar desenvolver os nossos estudos, as nossas pesquisas, nessa interface entre saúde global e sustentabilidade, é interdisciplinaridade. Quer dizer, o que a gente requer aqui dos nossos estudantes, das pesquisas que são desenvolvidas, é de fato sair daquela caixinha mais disciplinar, que pode ser do campo do direito, que poderia ser do campo das ciências ambientais, ecológicas, por exemplo, ou das relações internacionais, ou do meu campo originalmente, que é da área de comunicação, mas à medida em que essas pesquisas elas vão ser desenvolvidas dentro do programa de pós-graduação em saúde global e sustentabilidade, necessariamente elas precisam travar, né, uma trajetória, um caminho, um percurso interdisciplinar, se valendo dessa literatura que Deise bem pontuou, que tem autores do Norte Global, mas tem muitos autores do Sul Global e do Brasil, inclusive, tensionando esse campo da saúde global, num esforço da gente poder colocar em xeque, repensar caminhos de sustentabilidade, experiências de transição para a sustentabilidade. Afinal de contas, né, o que é sustentabilidade? O que a gente coloca como esse arranjo conceitual de sustentabilidade no século XXI, diante dessas crises socioecológicas que estão em curso, diante da urgência de se dar respostas para minimizar os danos, as perdas, o sofrimento social em decorrência dessas crises, qual é o papel dos múltiplos atores nas causas e nos efeitos dessas e de outras questões que a gente vem estudando dentro do nosso programa de pós-graduação em saúde global e sustentabilidade. Então, acho que interdisciplinaridade e ter esse cuidado de desenvolver um estudo que permeie, de fato, uma perspectiva crítica sobre essa interface é fundamental para a gente poder ter bons estudos e boas pesquisas aqui. Eu mencionei, desde enquanto o pessoal ainda está aquecendo aqui nas perguntas, que a gente já formou 46 egressos do nosso programa. A gente tem muito orgulho desses nossos egressos, que hoje estão em diferentes atuações profissionais, em diferentes locos de trabalho, né? Muitos deles, inclusive, continuam a contribuir com muita potência para essa perspectiva crítica da saúde global. Mas a gente tem em curso também, acho que é importante mencionar aqui, 45 projetos em andamento, né, teses de doutorados que têm sido conduzidos pelos discentes do nosso programa, e os discentes, como eu disse inicialmente, são de diferentes formações originais, então a gente tem pessoas da área do direito, de relações internacionais, de ciências sociais, arquitetura e urbanismo, mas também profissionais ligados à nutrição, à saúde pública, às ciências biológicas, à psicologia, enfim, é uma diversidade muito potente em termos de comunidade discente do nosso programa, mas essa diversidade ela também se reflete no corpo de orientadores permanentes do programa. Acho que essa é uma outra potência importante da gente ressaltar aqui. A gente tem colegas que orientam o nosso programa que vêm de formações muito diferentes, então a gente tem
Daisy, que originalmente vem da área do direito, eu venho da área de comunicação, mas temos geógrafos, temos engenheiros, temos químicos, temos relações internacionais, e esse caldo efervescente e interdisciplinar, nesse diálogo que a gente busca construir, né, dentro do nosso programa, a partir dos seminários, dos eventos que a gente realiza, das produções conjuntas que a gente busca, ele permite também que a gente contribua efetivamente para a discussão que se faz sobre saúde global nessa perspectiva de construir uma identidade própria do campo, né? Em constante diálogo e interação com redes de pesquisa, com redes de ação, tanto que atuam internacionalmente, mas que atuam também nacionalmente. E acho que essa é uma grande potência que tem sido cada vez mais reconhecida dentro do nosso programa. E em relação aos temas das teses que vêm sendo desenvolvidas pelos nossos discentes atuais, nesse levantamento que a gente fez, a gente continua a observar muitos estudos com foco nas pandemias, nas emergências de saúde, particularmente puxados pela pandemia de Covid-19, mas também pesquisas focadas a migrações e direitos humanos, a modos de produção e consumo, mudanças climáticas, negociações e disputas em torno de acordos internacionais, de tratados internacionais. Então, essa diversidade que a gente conseguiu alcançar nos primeiros 10 anos do programa, muito provavelmente a gente vai continuar, e a gente quer, na verdade, muito isso, essa diversidade, essa pluralidade de temas, de ideias, de perspectivas metodológicas, teórico-analíticas, elas vão continuar puxando esses próximos 10 anos do programa, né? Não sei se a gente tem mais alguma outra pergunta em curso, mas acho que é importante a gente colocar também essas duas referências que a Daisy citou, né? O livro As Múltiplas Dimensões da Crise da Covid-19, que a gente lançou no ano passado, em comemoração aos 10 anos do programa, trazendo discentes, egressos, orientadores que produziram nesses últimos 3, 4 anos uma diversidade de estudos sobre a pandemia de Covid, como a pandemia reverberou em diferentes questões, em diferentes perspectivas, e o próprio dossiê que a gente organizou e que foi lançado em dezembro do ano passado na prestigiada Revista Nacional Saúde e Sociedade. É um dossiê que também problematiza as nossas contribuições a partir da pandemia de Covid-19, mas traçando aí as contribuições desses nossos estudos que buscam essa discussão sobre saúde global e sustentabilidade. Não sei se a gente tem mais alguma outra pergunta, vou aqui para reforçar o convite para que aqueles que estão nos acompanhando coloquem as suas questões sobre o processo seletivo, sobre o programa, possíveis dúvidas, a gente está aqui para respondê-los. Gabriela, enquanto não tem perguntas, talvez valesse a pena a gente comentar aquelas dificuldades mais frequentes que a gente encontra no processo seletivo. Eu vou dizer algumas, se tu puder complementar enquanto a gente vê se vem perguntas ou não. A maior dificuldade que a gente encontra, porque o centro do nosso processo seletivo é mesmo o projeto, né? A capacidade de ter um projeto que seja compatível com o nível de doutorado e que tenha adesão com a nossa área. A dificuldade mais frequente são aqueles projetos que não são relacionados com saúde global e sustentabilidade. Talvez quem nos escute possa ficar surpreso, mas a gente chega a examinar projetos que não têm nenhuma referência bibliográfica de saúde global e sustentabilidade. Ou até tem algumas, mas nenhum de nenhum professor do nosso programa. Não é que eu diga que é obrigatório que as pessoas que ingressam citem os artigos dos professores do programa, mas é de qualquer maneira curioso que alguém que quer ingressar num programa de pós-graduação não dialogue com a produção científica desse programa. Então, isso sempre nos suscita curiosidade, né? Por que que alguém se candidata no nosso programa e não vai lá dar uma olhada no currículo de cada professor, na produção de cada professor, e ver como os seus interesses de pesquisa, os seus planos de pós-graduação, como eles se encontrariam com o perfil daquelas pessoas que estão ali produzindo e que são as pessoas que serão os orientadores, são as pessoas que serão ministrantes de disciplinas, estarão nos eventos. Na verdade, é a construção de uma área da qual a gente participa, né? Então,
a gente sempre fica muito surpreso de ver projetos, e esse é um tempo que não tem por que ser perdido. O tempo da elaboração do projeto já é um tempo em que tem que começar a haver essa interlocução, e isso com certeza vai ajudar o projeto a entrar dentro do nosso campo, a entrar dentro da nossa área, né? Eu acho que existe, inclusive, já aconteceram, são menos frequentes com o tempo, mas já aconteceram casos de projetos que se referiam à saúde global como uma visão mais holística da saúde, uma perspectiva geral do corpo, etc., sem sequer o conhecimento de que existe uma área de conhecimento, uma subespecialidade interdisciplinar, que é hoje chamada de saúde global, inclusive um enorme debate na literatura sobre o que é, sobre o que não é. Agora se fala muito em descolonização da saúde global também. Então, por incrível que pareça, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, e isso aparece também na prova, né? Quando a gente vai corrigir a prova, muitas vezes os alunos que fazem a prova, de fato, não leram um material recomendado, não estudaram o material recomendado, e as perguntas são totalmente vinculadas com a bibliografia que a gente recomenda, mas as respostas mostram que não houve a leitura daquele material, né? Então, agora já ficando quase no nível de dicas, é fundamental para quem quer entrar no nosso programa não deixar. A gente teve, inclusive, né, Gabriela, alguns casos no processo seletivo do ano passado. Ah, mas eu pensei em fazer a interlocução com a área e com a produção científica da USP nessa área depois que eu entrar. Não, essa interlocução ela tem que ser feita para entrar, né? Ou seja, os projetos que a gente vai selecionar só tem sentido que a gente selecione se tiver claro para nós o que eles têm a ver com saúde global e sustentabilidade, porque é isso que justifica a existência do nosso programa. Senão, o projeto pode entrar nesses grandes, excelentes programas mães que a gente tem nas diferentes áreas de conhecimento. Eu acho que era isso, Gabriela. Não, perfeito, Daisy. Ainda nessa linha da dica, acho que eu também vou colocar aqui uma observação importante que reiteradamente a gente escuta nos corredores, por parte dos estudantes, enfim. Ah, para fazer saúde global só vale se for uma perspectiva comparativa de estudos. Não, não necessariamente. É óbvio que existe, né, a possibilidade, para alguns temas, inclusive, essa perspectiva comparativa, ela é importante, mas não necessariamente um projeto de saúde global ele precisa traçar ali um olhar comparado sobre políticas, estratégias, enfim, de diferentes países sobre um determinado tema. O importante, na verdade, é esse alinhamento que Daisy colocou com o campo da saúde global, né? Um dos grandes interlocutores do nosso programa, e que a gente tem a felicidade, que inclusive faz parte do nosso corpo permanente de orientadores, o professor João Nunes, que atualmente está vinculado à Pontifícia Católica de Madrid, mas está dentro do nosso programa praticamente desde o início e tem sido grande parceiro. Ele sempre coloca muito e bate muito nessa tecla de que o campo da saúde global, ele tem uma potência muito forte quando ele olha, quando ele se foca no que acontece no cotidiano. O cotidiano é a arena de realização das potências, né, que se podem colocar de comunidades, de indivíduos, diante dos problemas atuais, né, que são muito relacionados a esse processo de globalização acelerada, desses processos que a gente vive e que tem reflexos importantes no ambiente e na saúde humana. Então, a perspectiva cotidiana, ela também e pode ser tratada dentro do campo da saúde global. Acho que esse é um ponto bem importante, né, desde que a gente escuta muito dos nossos estudantes, né? A gente tem uma pergunta sobre dupla titulação, se existe essa possibilidade dentro do programa de pós-graduação em saúde pública, em saúde global e sustentabilidade, desculpe, como é que funcionam os sanduíches? Sim, na verdade a gente já teve casos anteriores, né, desde de candidatos que quiseram buscar essa dupla titulação. É óbvio que isso precisa ser aprovado em diferentes instâncias, né,
ter o acordo de cooperação estabelecido entre a Universidade de São Paulo, onde o nosso programa está afiliado, e a Universidade Internacional, ao qual o candidato ou a candidata pleiteia essa dupla titulação, mas ela é possível de acontecer. E em âmbito dos doutorados sanduíches, do estágio de doutorado sanduíche, a gente, dentro do nosso programa, a gente recomenda bastante, essa é uma linha importante de fomento dentro do nosso programa. É claro que dependemos sempre da quantidade de bolsas que são disponibilizadas pela CAPES, atualmente via um programa de internacionalização, o PRINT USP-CAPES, mas também a gente tem um programa de sanduíche de doutorado no exterior, né, de doutorado de sanduíche no exterior, também uma outra linha da CAPES. Então, vai depender sempre da quantidade de bolsas disponíveis, das articulações que são feitas pelo orientando, do discente interessado, o seu orientador, com o professor ou professora docente que vai recebê-lo no exterior. Mas isso é possível, é viável, e a gente tem estimulado bastante o nosso corpo discente a ter essas experiências internacionais que sempre trazem enormes ganhos. E, mais uma vez, ressaltando que quando a gente fala de experiências internacionais, não significa apenas as passagens ou os estágios pelas universidades do norte global. A gente também tem parcerias importantes no contexto sul-global, como com a Universidade de Antioquia, na Colômbia, que é uma das parceiras desde o início do nosso programa de pós-graduação. Daisy, quer complementar com alguma observação específica? Não, acho que a tua resposta foi perfeita. A gente encoraja, né, o doutorado sanduíche, como a Gabriela disse, no limite dos recursos, mas eu acredito que não temos sentido falta desses recursos, não tem sido um problema o doutorado sanduíche. A dupla titulação, realmente, aí a palavra é burocracia. Tem muito caminho, mas diversos colegas já seguiram esse caminho. Nós não temos um duplo diploma coletivo, geral, com nenhuma universidade, mas isso pode ser pedido no plano individual, e já tivemos ocasião de começar a discutir com algumas universidades. É melhor não citar o que está em andamento, mas isso talvez venha a ocorrer no futuro. Já é uma preocupação nossa, mas de fato ainda ocorre na dimensão individual a dupla titulação. Mas essa perspectiva também que a Gabriela trouxe de ter parceiros do próprio Sul Global, ir para universidades do Sul Global, eu acho que é algo que nos interessa muito, e esperamos ter candidatos cada vez mais interessados nessa visão, né? Eu acho que tem uma coisa, Gabriela, que a gente não comentou, mas que é bem importante, que o nosso processo seletivo não tem números clausos, ou seja, a gente não tem um número exato de vagas que vão ser providas e que faz um aluno estar em concorrência com o outro. Então, no nosso caso, o que determina o ingresso é realmente ter uma pesquisa compatível com a área e demonstrar competências para realizar um projeto de pesquisa no processo seletivo e demonstrar conhecimentos da área na prova. Mas um candidato não está em concorrência com o outro, diferente de outros programas que têm um número de vagas pré-determinado, e que pessoas que não atenderem nessas condições de concorrência, não chegarem a uma determinada ordem classificatória, não vão entrar. Então, a gente não tem essa limitação. A nossa limitação é existir no programa o orientador disponível. Claro, isso sim é importante que existam orientadores disponíveis para arcar com a orientação, mas não existe um compromisso de nossa parte nem de restringir e nem de atender um determinado número de vagas, né? Então, isso faz com que o nosso processo seja um processo seletivo muito mais tranquilo, e que, obviamente, por se tratar de uma área relativamente nova e altamente específica, né, justamente esse debate de ponta, esse debate de vanguarda dentro das nossas respectivas áreas sobre essas questões, nós não temos sentido uma pressão. Não posso dizer que a gente tenha, em algum processo seletivo nesses 10 anos, deixado de aceitar alguém porque não havia disponibilidade, né? Podia não haver adesão. Essa é uma outra questão que a gente está insistindo desde o início, que quem quer entrar no nosso programa faça esse esforço, porque ele vai ser decisivo
não só para o ingresso, mas para a permanência e para o sucesso, né, do aluno nesse programa. Acho que tem uma outra pergunta aqui que é muito mais a tua cara, Gabriela. Pois é, a pergunta é se é possível desenvolver pesquisa que envolva a interface entre os âmbitos global, local e regional. Não só é possível, como para algumas temáticas é altamente recomendável que essas interfaces elas sejam contempladas nos estudos, né? Eu mencionei em algum momento na minha fala que pesquisas que privilegiem abordagens metodológicas que perpassem diferentes níveis de negociação, diferentes arenas, né, abordagens multiníveis, multiatores, elas são extremamente relevantes para a gente dar conta diante, por exemplo, das crises socioecológicas que estão em curso, que é um dos objetos que constituem tema de interesse dentro do campo da saúde global e nessa interface com sustentabilidade. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível, e sempre a depender da temática, né, de como vai ser esse recorte que vai ser feito em relação ao objeto de estudo pleiteado. Mas, por exemplo, no meu caso, que trabalho com dimensões humanas e mudanças climáticas, né, é impossível não fazer essa interface entre uma discussão que se faz sobre mudanças climáticas, no sentido de entendê-la como uma das emergências planetárias em curso, talvez a mais grave que exista, porque implica na nossa própria sobrevivência enquanto humanidade e requer, né, uma mudança completa, uma transformação completa de status quo, seja político, institucional, cultural, como a gente também entender quais são os efeitos, os impactos das mudanças climáticas para a vida das pessoas, para a qualidade de vida delas, para as cidades, como que os diferentes atores institucionais, governamentais têm se colocado diante desse fenômeno, dessa emergência, que políticas públicas têm sido pleiteadas, quais são os impactos dos acordos internacionais, quais soluções emergem em termos de adaptação em comunidades urbanas, rurais, periurbanas, enfim. Esse é só um exemplo, falo, né, porque é um exemplo do qual eu me situo com mais facilidade por ser meu objeto de estudo, mas esse é só um exemplo de como essas interfaces elas podem ser demandadas para um bom estudo analítico, crítico, reflexivo, como a gente espera das nossas teses em curso. Enquanto a gente espera mais perguntas, Deise, acho que vale só a pena a gente reforçar que para aqueles que estão interessados, né, olharem o nosso edital, as inscrições elas se encerram no dia 20 de maio, acho que é super importante ficar com essa data, né, em mente, para não deixar tudo de última hora. No edital tem a descrição de todos os documentos que devem ser apresentados, todo o caminho que deve ser percorrido pelo candidato, a candidata que está interessado em pleitear o nosso processo seletivo. E para aqueles, né, que realmente têm interesse, vale também a pena dar uma olhada no próprio regulamento do programa, que também está disponível na página, né, na homepage do nosso PPG Saúde Global e Sustentabilidade, que fica dentro da página da Faculdade de Saúde Pública da USP. O regulamento, ele estabelece, então, todas as diretrizes, normas, né, que os estudantes necessitam conhecer, afinal de contas, é bom a gente saber onde a gente quer fincar os nossos pés, as nossas raízes pelos próximos 4 anos, que é o tempo regulamentar aí de um doutorado, né? Então, acho que é importante saber primeiro, né, que no curso de doutorado o prazo para o depósito da tese é de 48 meses, né? A gente, como eu mencionei, tem casos de estudantes que pleiteiam doutorado direto, então precisa ver também quais as condições que isso é possível e como o prazo para o depósito da tese é um pouquinho maior nesses casos específicos, né? Os créditos mínimos que devem ser cumpridos, né? Atualmente, de acordo com o nosso regulamento, o estudante precisa cumprir 16 créditos em disciplinas e o restante no desenvolvimento da tese. Lá também no regulamento tem especificações sobre créditos especiais, sobre as disciplinas, a comissão examinadora nos processos tanto de qualificação como de defesa, né? Como é que se dão o credenciamento de orientadores, os procedimentos para depósito de tese, enfim, é importante que o estudante o candidato que tem interesse no nosso processo seletivo, no nosso programa, também conheça o regulamento do programa, que facilita muito, na verdade, depois, quando ele for aprovado, né, toda essa trajetória que ele pode
estabelecer pelos próximos 4 anos aqui. Não sei se a gente tem mais alguma outra pergunta, alguma outra observação, a gente já está caminhando para os finalmente aqui do nosso webinário. Daisy, eu não sei se você quer acrescentar mais algum ponto específico sobre o processo seletivo, sobre o nosso programa. Acho que tudo disseste tudo, Gabriela. Muita atenção na leitura do edital, atenção saber onde está entrando, né? Acompanhar o site da Faculdade de Saúde Pública, acompanhar as notícias, ver tudo que essa faculdade faz em tantas áreas, né? É impressionante a quantidade de artigos, podcasts, eventos, acompanhar a vida da faculdade, já ir se inserindo antes, sentindo se é aquele lugar mesmo que o candidato quer entrar, né? A gente sabe também que uma boa estratégia de pós-graduação envolve a propositura de candidaturas em diversos programas, né? Mas naquilo que diz respeito à candidatura no nosso programa, saber em que programa está entrando e em que escola está entrando, em que universidade está entrando. Uma boa revisão de literatura também, sem dúvida, é a chave para a qualidade de qualquer projeto, saber do que você está falando quando você fala de determinado tema, conceito ou método. Então, uma boa revisão sempre vai evitar uma série de problemas e críticas ao projeto que podem vir e dar maior conhecimento do tema. Eu acho que são essas questões que, para quem nos escuta, podem parecer básicas, mas depois de 10 anos, né, Gabriela, a gente já passou por tantos processos seletivos e vê que, de fato, falta ainda estamos longe, o que é normal em qualquer pesquisa que realmente é de pontas, que realmente quer fazer o novo, ainda tem um caminho pela frente. Então, acho que revisar a nossa produção científica, acompanhar a escola, acompanhar os eventos é sempre muito positivo para quem quer entrar e vai fazer essa calibragem para ver se é realmente nesse programa que a pessoa quer se candidatar ou se existem outras opções que seriam mais adequadas e, caso se candidatar ao nosso, realmente ter esse capricho, essa atenção com o edital, com a bibliografia, para que já no processo seletivo a gente já consiga estar um passo à frente. Eu acho que era isso, Gabriela. Só quero te felicitar pela ideia de fazer esse webinar. Acho que é ótimo, fica aí gravado para quem não pôde nos acompanhar agora, olhar depois. A gente pode ir pensando nisso a cada ano, melhorando a cada ano. Acho que é mais um espaço que a gente tem para contribuir para que boas candidaturas surjam, porque, no fundo, o nosso objetivo é esse, é recrutar ótimos pesquisadores que estejam dispostos a esses novos desafios, né? Existe um espaço a ser ocupado pelo Brasil, pelo Sul Global, nesse debate, e que eu acho que a Gabriela já deixou claro a importância e as enormes possibilidades, e a gente só vai fazer isso se a gente tiver ótimos pesquisadores aqui junto conosco. É isso, aproveito já para agradecer o setor de TI da nossa faculdade, ao Adolfo especificamente pelo apoio, a todos os nossos colegas e alunos, e particularmente a Gabriela, que coordena com maestria esse nosso programa agora. Um grande abraço a todas e todos. Eu que te agradeço, Deise, por essa parceria fantástica, com quem eu aprendo muito todos os dias, né? A gente pensa, reflete sobre o nosso programa, sobre as nossas produções, aonde a gente pode melhorar. Enfim, acho que esse é mais um espaço, como você colocou bem, de escuta, de reflexão, e que a gente vai aprimorando ao longo dos próximos anos. Quero também fazer um agradecimento especial novamente ao setor de tecnologia e informação da nossa Faculdade de Saúde Pública, em especial ao Adolfo, que deu toda a assistência aqui para a gente, para a realização desse webinário. Quero agradecer a todos, todas, todos que estavam interessados, que estão interessados no nosso processo seletivo e que estão aqui assistindo. Isso vai ficar gravado e provavelmente vocês vão poder voltar algumas vezes. E desejar a todos aqueles boa sorte nessa jornada, né, que essas dicas, que essas questões que a gente colocou aqui, elas sejam consideradas nesse momento de maturação, de produção, de escrever o projeto, e que a gente, né, uma vez que os candidatos sejam aprovados, nós estaremos de braços abertos aqui para fazer o melhor possível na construção dessa trajetória muito bonita que o programa vem, né, trilhando desde 2013, a gente espera aí
muito mais anos e muito mais décadas de produção contínua, contribuindo aí para a descolonização da saúde global e para os estudos críticos que se fazem necessários para a gente pensar nessas interfaces entre saúde global e sustentabilidade. Muitíssimo obrigada.